Depois da perda de seus primeiros 2 filhos, Adão e Eva viveram por muito tempo, assim como as pessoas no mundo recém-criado, vivendo por centenas de anos. Embora seus corações estivessem pesados de tristeza pela perda trágica de seus filhos, eles não se deixaram consumir pelo luto. Com o passar do tempo, tiveram mais filhos, o primeiro dos quais se assemelhava a Abel, e o nomearam Sete. Ao atingir a idade adulta, Sete se casou e estabeleceu uma linhagem que perduraria por muitas gerações, culminando no que salvaria o mundo do castigo de Deus. Quando Adão e Eva faleceram, 800 anos após o nascimento de Sete, sua família havia crescido em um grande clã. Algo precisava ser feito, e Deus emitiu um aviso. Meu espírito não contenderá com os seres humanos para sempre, pois eles são mortais. Seus dias serão 120 anos. No entanto, parecia que as pessoas não deram ouvidos às suas palavras. Ignoraram o aviso de Deus. E, em vez de mudarem para melhor, tornaram-se piores. Deus viu que o mundo estava cheio de maldade e transgressões. As pessoas não eram apenas corruptas em suas ações, mas também perpetuamente más em seus pensamentos e corações. Deus ficou com o coração partido pelo que viu. Ele lamentou ter criado a humanidade neste mundo. Em sua tristeza disse: exterminarei da face da terra o gênero humano que criei, e com eles os animais, as aves e os seres que rastejam sobre o solo, pois me arrependo de tê-los feito. A terra onde viveram e trabalharam já não era mais estéril e desolada, mas agora estava cheia de seus muitos filhos, netos e bisnetos, que cresceram e formaram suas próprias famílias. Aquele mundo deve ter sido um lugar bom e maravilhoso. No entanto, à medida que a terra se enchia de pessoas, o mal e a corrupção também cresceram entre os habitantes. Apenas alguns ganharam o favor de Deus por seu amor ao bem e à justiça, todos pertencentes à linhagem de Sete. Um desses indivíduos foi Enos, que andava e conversava com Deus, como Adão havia feito no jardim do Éden. Outro descendente de Enos foi Matusalém, que viveu mais do que qualquer outra pessoa na terra, gerando muitos filhos e filhas durante seus 969 anos. Entre seus filhos estava Lameque, que teve um filho que se provou o mais notável dos descendentes de Sete, Noé. Naquele tempo, a humanidade multiplicou-se na terra, trabalhando, brincando, criando famílias e esquecendo de seu Deus. Deus olhou para baixo e viu alguns homens, como Noé, que trabalhavam duro nos campos e tratavam os outros com bondade. No início, Deus criou o mundo e a humanidade para viverem em harmonia. Mas com o passar do tempo, o pecado se espalhou e a terra se encheu de violência e maldade. A corrupção e a injustiça dominavam os corações, e Deus viu que todos os pensamentos e ações dos homens eram voltados para o mal, continuamente. Foi então que o Senhor se entristeceu profundamente e decidiu trazer um fim a toda a carne. Mas mesmo em meio à escuridão, havia uma luz de esperança. Há milhares de anos, quando a humanidade ainda estava dando seus primeiros passos, uma história de destruição e renovação marcou a trajetória da raça humana. A história de Noé e sua arca é um dos relatos mais conhecidos da Bíblia, mostrando como a fé de um homem e a vontade de Deus salvaram a vida de toda a criação. Mas quem foi Noé? E por que ele foi escolhido para essa missão tão grandiosa? Vamos mergulhar nessa história de coragem, obediência e esperança. Noé é mencionado em Gênesis 5:29 como filho de Lameque e o 9º descendente de Adão na história do dilúvio. Em Gênesis 6:11, 9 e 19, ele é retratado como o patriarca escolhido por Deus para preservar a raça humana depois que seus contemporâneos perversos pereceram no dilúvio devido à sua piedosa integridade. Se você valoriza esses vídeos, por favor, inscreva-se e ative o sino para ficar atualizado. No entanto, mesmo nesses dias, havia uma pessoa que encontrou favor aos olhos de Deus: Noé. Como seu bisavô Enos e seu antepassado Adão, Noé andava e conversava com Deus.
Em meio a um mundo completamente corrompido, ele sozinho vivia com retidão e garantia que sua família seguisse os caminhos de Deus. Ele tinha 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, todos os quais viviam vidas justas. Deus disse a Noé: "Vou pôr fim a toda a humanidade, pois a terra está cheia de violência por causa deles. Certamente os destruirei junto com a terra. Construa para si uma arca de madeira de cipreste, faça compartimentos nela e a revista com piche por dentro e por fora. É assim que você deve construí-la. A arca deve ter 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura." Em contraste, ele viu muitos outros, como os descendentes de Caim, crescendo em riquezas em suas cidades e adorando coisas feitas por suas próprias mãos. Raramente um homem ou mulher pensava em Deus, seu Criador. As pessoas pareciam ter esquecido como viver com retidão uns com os outros e ainda menos como amar seu Deus. Tornaram-se tão desatentos e ignorantes que já não sabiam mais o que era certo, ou talvez simplesmente não se importassem em saber. Noé ouviu a Deus com admiração. Ele nunca havia construído um barco antes, pois vivia longe do mar e nunca precisou de um. Certamente nunca imaginou que um dia seria solicitado a construir uma arca de tamanho tão colossal. Mas Deus lhe ensinou como construí-la. A arca seria construída de maneira firme, com uma estrutura de madeira forte, um telhado inclinado para impedir a entrada de água e uma janela na lateral, com uma única porta grande para entrada e saída. Quando estivesse completa, pareceria uma casa flutuante gigante. Mas para que propósito? A resposta veio logo depois. Deus disse: "Vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir toda a vida sob os céus, toda criatura que tem o sopro de vida. Tudo que há na terra perecerá. Contudo, estabelecerei minha aliança com você e você entrará na arca. Você, seus filhos, sua esposa e as mulheres de seus filhos com você. Você deve levar para dentro da arca 2 de cada ser vivo, macho e fêmea, para mantê-los vivos com você. 2 de cada espécie de ave, de cada espécie de animal e de cada espécie de criatura que rasteja sobre a terra virão a você para serem mantidos vivos. Você deve armazenar todo tipo de alimento que é consumido e guardá-lo para servir de provisão para você e para eles." Noé achou essa tarefa estranha, mas obedeceu porque acreditava em Deus. Isso exigiu um grande esforço ao longo de muito tempo para construir a arca, reunir os animais e coletar e armazenar comida. Não foi fácil realizar tudo isso em meio à zombaria de seus vizinhos. Ele os alertou sobre o dilúvio iminente e implorou que se arrependessem e se salvassem, mas eles apenas riram alto dele e de sua enorme arca, especialmente porque Noé vivia longe do mar. Eles não acreditavam que estavam em perigo vindo de Deus. Não conseguiam imaginar um dilúvio tão terrível que destruiria tudo o que possuíam, incluindo suas próprias vidas. Apesar disso, Noé perseverou na construção da arca enquanto seus filhos reuniam os animais e o alimento. Chegou o momento em que Deus instruiu Noé a entrar na arca. Ele disse: "Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra por 40 dias e 40 noites, e exterminarei da face da terra todos os seres que criei." Noé entrou na arca com seus filhos, sua esposa e as esposas de seus filhos. 2 a 2, os pássaros, os animais e as criaturas rastejantes, tanto machos quanto fêmeas, seguiram a família de Noé para dentro da arca. Então Noé fechou a porta e esperou. Ele não teve que esperar muito. 7 dias após o aviso final de Deus, as águas do dilúvio cobriram a terra. A água derramou do céu e as pessoas correram para dentro de suas casas para escapar do dilúvio. Mas quando não conseguiram fugir das águas que subiam, correram para as colinas. Não havia lugar para se esconder. Os rios transbordaram, derramando suas águas sobre a terra. Lagoas e lagos se fundiram em corpos d'água ainda maiores, e o nível das águas subiu constantemente. A arca flutuava com segurança nas águas crescentes, enquanto a chuva
caía sobre o telhado, revestido de piche. Dentro, o justo Noé e sua família permaneceram seguros e secos, junto com todos os pares de animais. Eles eram os únicos a flutuar nas águas do dilúvio. Embora estivessem completamente isolados da terra, tinham provisões suficientes para durar muitos meses, se necessário. Choveu por 40 dias e 40 noites. Fora da arca, pequenos riachos transformaram-se em rios turbulentos. Os rios tornaram-se muralhas de água, transformando a terra em um mar sem fim, pontilhado com pequenas ilhas que antes eram planaltos. A água da chuva se combinou com o oceano, engolindo costas e vales. Colinas desapareceram sob as águas e até mesmo as montanhas mais altas foram submersas. Não havia mais lugar para fugir, e escapar tornou-se impossível. Todos os seres humanos, cada animal, cada pássaro no céu e cada criatura rastejante foram varridos pelo dilúvio até que nada restasse no mundo, exceto uma imensidão de água e uma solitária arca flutuando nas profundezas. Então a chuva cessou. No final dos 40 dias e 40 noites, Deus lembrou-se de Noé e de todas as criaturas vivas que estavam com ele na arca. Ele enviou um vento para soprar sobre a terra e acalmar as águas. Fez com que as fontes parassem, as comportas do céu se fechassem e a chuva se contivesse. Os grandes mares que haviam inundado a terra começaram a recuar gradualmente. Por mais de 6 meses, a arca continuou a derivar sobre o mar calmo, sendo a única coisa viva no mundo inteiro. Dia após dia, ao longo de 150 dias, as águas foram recuando. No 17º dia do 7º mês, desde o início da chuva, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, na região da Mesopotâmia. No primeiro dia do 10º mês, os topos das montanhas distantes puderam ser vistos da arca. 40 dias depois, enquanto as águas continuavam a diminuir, Noé abriu a janela da arca e soltou um corvo. Ele observou enquanto a ave voava de um lado para o outro no céu vazio, sem encontrar terra seca. Então, Noé soltou uma pomba, sabendo que, se houvesse terra seca em algum lugar, a pomba pousaria suavemente, ao contrário do corvo. A pomba retornou, e Noé estendeu a mão para trazê-la de volta à arca. 7 dias depois, ele enviou a pomba novamente. Desta vez, ela voltou à tarde com uma folha fresca de oliveira no bico. Noé compreendeu que as águas haviam baixado o suficiente para a vida começar de novo e que, em algum lugar, as árvores estavam agora crescendo acima das vastas águas. Mesmo assim, ele esperou mais 7 dias antes de enviar a pomba mais uma vez. Desta vez, ela não voltou. No primeiro dia do primeiro mês, no 601º ano de vida de Noé, as águas do dilúvio já não estavam mais sobre a terra. Noé removeu a cobertura da arca e olhou para um mundo cheio de promessas, porém estranho e desconhecido. O solo estava seco, mas ele não estava mais em sua terra natal. Deus falou com ele novamente, dizendo: "Saia da arca, você e sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos. Traga para fora todo tipo de criatura viva que está com você, as aves, os animais e todos os seres que rastejam sobre a terra, para que possam se multiplicar na terra e serem fecundos e se multiplicarem sobre ela." Então Noé abriu a grande porta da arca, a mesma porta pela qual toda aquela estranha tripulação havia entrado um ano antes. 2 a 2, cada espécie seguiu Noé e sua família para fora, pisando finalmente no maravilhoso solo seco. A vida finalmente retornou ao mundo. No solo completamente seco, Noé imediatamente construiu um altar para agradecer a Deus, expressando sua gratidão por ter sido salvo. Deus sentiu-se satisfeito com o que havia no coração daquele homem justo. Em seu coração, Deus prometeu que nunca mais amaldiçoaria a terra para punir a humanidade ou destruir toda a vida sobre a terra. Ele disse: "Enquanto a terra durar, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno,
dia e noite jamais cessarão. Então, Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: a terra é de vocês. Sejam férteis, multipliquem-se e encham-na com sua descendência. Ele lhes concedeu a terra e todos os seres vivos sobre ela. Em seguida, Deus criou um grande arco de cores magníficas que se estendia pelo céu e declarou: este é o sinal da aliança entre nós. Ele disse: faço esta aliança com vocês, com todas as criaturas vivas que trouxeram com vocês e com todas as gerações futuras de seus descendentes. Coloco o meu arco-íris no céu como um lembrete da minha aliança com todos os seres vivos sobre a terra. Quando vocês o virem, lembrarão do que disse a vocês e saberão que eu também estou me lembrando. E esta é a minha promessa eterna: as águas nunca mais inundarão a terra para destruir toda a vida. Nunca mais haverá um dilúvio que aniquilará a humanidade da face da terra. Depois de proferir essas palavras, Deus permitiu que Noé e sua família começassem uma nova vida no mundo renovado, enquanto o arco-íris brilhava no céu como um símbolo eterno da promessa de Deus para toda a humanidade. Com a terra novamente livre e cheia de potencial, Noé e seus filhos estabeleceram novas moradias e reiniciaram a humanidade. Eles ensinaram a seus filhos e netos a história do grande dilúvio e do compromisso de Deus. O arco-íris passou a ser um sinal visível e duradouro do amor e da misericórdia de Deus, lembrando a todos que ele nunca mais traria destruição dessa magnitude sobre o mundo. Assim, a história da Arca de Noé se tornou um dos maiores testemunhos de fé e obediência a Deus. A aliança estabelecida por meio do arco-íris simbolizou a esperança de renovação e a promessa de um futuro de paz e prosperidade para todas as gerações que seguiriam. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder os próximos vídeos. Deus nos abençoe e proteja.